alunos do 8º ano, estamos aqui então hoje para a aula 7 de matemática. Eu sou a professora Julie, vamos começar então. Então lembra que nas últimas duas aulas aí a gente estava vendo sobre transformar decimais em frações, e aí a gente teve que parar um pouquinho para estudar um pouquinho sobre as dízimas periódicas. Então hoje a gente vai aí finalizar e descobrir como que a gente encontra a fração geratriz de uma dízima periódica, certo? Então, nosso objetivo hoje vai ser reconhecer e utilizar os procedimentos para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, beleza? Os materiais que vocês vão precisar vai ser o caderno e a caneta, o lápis e a borracha, para a mesma coisa de sempre, o caderno e a caneta para anotar as informações importantes, o lápis e a borracha para resolver os exercícios aí no caderno de vocês. Então, vamos começar. Fração geratriz, né? Quando a gente escreve uma dízima periódica na forma de uma fração, a gente está encontrando a sua fração geratriz. Para a gente fazer isso, existem dois métodos. Um que a gente utiliza equações e o outro que a gente utiliza algumas regrinhas aí importantes. A gente vai aprender os dois jeitos, certo? E daí depois que você entender os dois, você vai escolher qual que você quer para fazer os exercícios, beleza? Então, a prof vai mostrar dois jeitos, duas maneiras diferentes de encontrar a fração geratriz. Você vê que você se entendeu melhor, que você se identificou mais, que você achou mais fácil e você pode utilizar ela na hora de resolver as atividades, ok? Não precisa fazer com os dois métodos aí, você pode escolher qual você entendeu melhor, qual você se identificou mais, beleza? Então a gente vai começar pelo segundo método, que é o das regrinhas, certo? O método das regrinhas é este daqui. Olha só. Para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica simples, basta inserir no numerador o número correspondente ao período da dízima periódica. Então vamos lá. Quando eu estou falando de uma dízima periódica simples, eu vou fazer o quê? Vou colocar no numerador, ou seja, numerador, qual que é o numerador? É o número de cima da fração. Vou colocar no numerador o meu período da dízima periódica. Então vou escrever até aqui no quadro para ficar mais visual para vocês. O meu numerador vai ser o período da minha dízima, certo? O meu período vai ser o meu numerador da minha fração, ou seja, o númerozinho que vai em cima da minha fração. No denominador, eu vou escrever a quantidade de noves correspondente ao número de algarismos que formam o período, ok? Então, embaixo, eu vou ter noves que sejam a quantidade de algarismos do período. Quantidade de algarismos do período, ok? Como assim, professora? Vamos ver um exemplo aqui para a gente ficar mais fácil? Então, embaixo vai uma quantidade de noves correspondente à quantidade de algarismos do período. Vamos ver esse exemplo aqui então. Então, o meu exemplo aqui é 0,16, beleza? Qual que é o meu período aqui? O meu período é 16. Então, em cima da minha fração vai o meu período. Então, tá aqui, 16, certo? Meu período 16 está aqui em cima, que é ele que vai no meu numerador. Agora, no meu denominador, vai a quantidade de noves correspondentes à quantidade de algarismos do período. Quantos algarismos tem esse meu período aqui? 2, certo? 16, eu tenho 2 algarismos no meu período. Então, eu vou ter 2 noves lá embaixo da minha fração geratriz, certo? Então, eu vou ter 16 sobre 99. Essa vai ser a minha fração geratriz deste exemplo ali. Vamos fazer mais um exemplo aqui no quadro para a gente deixar isso um pouquinho mais claro. Então, vamos pegar um que a gente já tinha visto na última aula. 0,33, né? Qual é o meu período dessa minha dízima periódica? O meu período é 3, certo? Esse é o meu período. Então, na hora de eu montar a minha fração, eu vou colocar o 3 aqui em cima. Embaixo vai a quantidade de noves correspondente à quantidade de algarismos do meu período. Quantos algarismos tem esse meu período? 1. Se eu tenho um algarismo, então eu vou ter 1 nove embaixo dessa minha fração, certo? Percebam que essa fração pode ser simplificada. Se eu dividir tudo por 3,
eu vou ter 1/3, ok? Então, a fração geratriz da dízima periódica 0,333333 é 1/3, beleza? Bem simples quando eu estou falando sobre dízimas periódicas simples. Então, dízimas periódicas simples, basta eu escrever o meu período no numerador e embaixo eu vou colocar a quantidade de noves correspondente à quantidade de algarismos do período, ok? Agora, quando eu vou falar de dízima periódica composta, eu tenho um pouquinho mais de regrinhas importantes aí. Então, para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica composta, vamos só lembrar rapidinho antes, então, o que é uma dízima periódica composta? É aquela que eu tenho um intruso depois da vírgula, certo? Um número depois da vírgula que não se repete. Então, o que eu vou fazer para encontrar essa fração geratriz? No numerador, vai o resultado da subtração entre o número formado pela junção do anteperíodo com o período e o número formado somente pelo anteperíodo. Ih, confusão inteira. Vamos pegar um exemplo aqui. 0,2666, ok? Então, vamos ler o que ele fala ali. O resultado da subtração entre o número formado pela junção do anteperíodo com o período. Então, o anteperíodo nesse caso aqui é 2 e o período é 6. Então, vai ser a subtração desse valor aqui, do 2 com o 6, menos alguém, menos o número formado apenas pelo anteperíodo. O anteperíodo aqui é o 2. Então, eu vou diminuir 26 menos 2, eu tenho 24, certo? Então, o numerador da minha fração, por enquanto, é o 24. Vamos escrever aqui, 24 é o numerador da minha fração aí geratriz, ok? No denominador, eu vou colocar a quantidade de noves correspondente ao número de algarismos que formam o período, ok? Mesma instrução que a gente tinha já no primeiro exemplo, né? No primeiro ali, de dízima periódica simples. Então, quantidade de noves correspondente à quantidade de números que formam o período e seguido pela quantidade de zeros correspondentes ao número de algarismos que formam o anteperíodo. Então, eu vou ter, o meu período é só um número, então eu vou ter só um 9. O meu anteperíodo é só um número, então eu vou ter um 0, certo? Vamos fazer mais um exemplo ali no slide para a gente ver, então, isso um pouquinho mais claro, um pouquinho mais de desenhos aqui, umas flechinhas mais coloridas para vocês tirarem mais as dúvidas. Então, vamos lá. O meu número é 0,1777777, ok? Primeira coisa que eu vou fazer, no meu numerador, eu vou ter a junção do período com o intruso, ou com o anteperíodo, a junção dos dois, 17, menos o meu intruso, ou menos o meu anteperíodo. Então, menos o meu anteperíodo, que é 1. 17 menos 1, ok? Eu tenho o meu período com o meu anteperíodo, 17, menos o meu anteperíodo, que é 1. 17 menos 1, no caso, dá 16, ok? E embaixo, no meu denominador, eu vou ter a quantidade de noves correspondentes ao meu período, a quantidade de algarismos do meu período. Então, se eu tenho um algarismo nesse período, eu vou ter um 9 lá no meu denominador. E a quantidade de zeros correspondente à quantidade de anteperíodos. Então, quantos números tem o meu anteperíodo? Tem um algarismo só, ou seja, um 0 aqui no final. Eu vou ter a fração, então, 16 sobre 90, certo? Simplificando essa fração, eu vou ter 8 sobre 45, ok? Vamos fazer mais alguns exemplos para a gente entender isso daí um pouquinho melhor, beleza? Então, vamos lá. Exercícios resolvidos. Esse daí, vamos fazer assim. Eu vou colocar aqui para vocês, se vocês tentam fazer rapidinho, e aí pausa o vídeo e tenta resolver, depois volta para a gente ver a resposta, pode ser? Então, aqui, exercícios resolvidos. Número 1. Qual a fração geratriz da dízima periódica 0,55555? Então, vamos lá. Pausa o vídeo aí e tenta resolver esse exercício. Volta ali no slide para você ver, volta no vídeo para você ver, vamos lá. Primeiro, vou te ajudar aqui para vocês, antes de vocês começarem a resolver. Essa dízima é uma dízima periódica simples ou composta?
simples, certo? Então, se é uma dízima periódica simples, vocês podem voltar lá no slide da dízima periódica simples para vocês encontrarem e verem como é que se resolve. Pausem o vídeo e resolvam aí para vocês depois acompanharem a resposta, ok? Então vamos lá. A resposta dessa questão vai ser assim. Essa dízima periódica é simples, que a prof já tinha dado essa respostinha para vocês. Então, se a tua dízima periódica é simples, a gente vai usar o passo a passo que a gente viu lá. Primeiro, a gente precisa saber qual é o período dessa dízima. Qual que é o período dessa dízima, gente? O período é 5, certo? É o número que vai ali no numerador, então, o nosso número que vai no numerador, vou colocar aqui no quadro para vocês ir resolvendo comigo. O número que vai no numerador vai ser o 5, certo? Porque o período é 5. Agora, eu preciso saber quantos algarismos formam esse período. Se o período é 5, eu só tenho um algarismo formando esse período, certo? Então, eu vou ter um 9 no meu denominador, que é isso que me diz a regrinha, ok? A regrinha me fala que eu tenho que colocar a quantidade de 9s correspondentes à quantidade de algarismos do período, beleza? Então, eu vou ter 5 sobre 9, que é exatamente o que eu escrevi aqui no quadro, ok? Então, a dízima periódica 0,5555 vai ter como fração geratriz 5 nonos, beleza, gente? Vamos então para o exercício número 2. Mesma coisa. Pausem o vídeo, tentem resolver, depois voltem aqui para vocês verem a resposta, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, essa é uma dízima periódica simples, mas ó, percebam que ela está representada de uma outra maneira. Qual é uma outra maneira que eu posso representar essa dízima periódica que a gente viu na última aula? Eu posso representar com 48, 48, 48 e 48. Ok? Tanto faz. Mas percebam que legal. Quando eu tenho essa representação aqui da minha dízima periódica, eu sei que essa representação ali, aqueles dois risquinhos, eles estão no meu período, certo? Então eu meio que já tenho a minha resposta pronta. Eu já sei qual é o período dessa dízima. Ele já me mostra no próprio jeito que ela está escrita, certo? O período dessa dízima é o 48, certo? Então, é o 48 que vai no nosso numerador, ou seja, em cima aqui da minha fração geratriz, vai o 48, ok? Quantidade de algarismos que formam esse período. Então, quantos algarismos tem nesse período? 2. Se eu tenho 2 algarismos no meu período, significa que eu vou ter 2 9s no meu denominador. Então, a minha fração geratriz vai ser 48 sobre 99, certo? Se eu simplificar essa minha fração, eu vou ter 16 sobre 33, ok? Então, eu posso dizer, ali ó, eu simplifiquei por 3, ok? Então, eu posso dizer que a minha fração geratriz da dízima periódica 0,484848 ou 0,48 periódico é 16 sobre 33, beleza? Mais um exemplo, vamos lá. Essa daqui é um pouquinho mais difícil, hein? Então, pausem o vídeo de novo e tentem resolver sozinhos. Qual a fração geratriz da dízima periódica 0,482828282? Pausem o vídeo aí e tentem resolver. Vamos lá. Então, a resposta, a primeira coisa que a gente tem que perceber dessa dízima, ela é uma dízima composta, certo? Ela não é mais simples. Eu tenho um número depois da vírgula ali que não está se repetindo. É um número que é o que, como é que a gente chama mesmo? É intruso ou antiperíodo, certo? Então, a gente precisa primeiro descobrir duas coisas agora. Quando eu tenho uma fração, uma dízima periódica composta, eu tenho que descobrir duas coisas antes de poder continuar. Quem é o período e quem é o antiperíodo. Eu tenho duas informações para tirar dessa informação. Então, vamos lá. O período dessa dízima é 82 e o antiperíodo é o 4, certo? 82 é um número que se repete, lembrem que a prof falou no último exemplo que o 82 está com o tracinho ali, então ele já está me dando a resposta, ele já está me dizendo que esse 82 é o meu período, e o 4 que está depois da vírgula ali, ele não se repete, então ele é o meu intruso ou antiperíodo, ok? E aí o passo a passo agora é diferente, lembre-se que quando a gente trabalha com uma dízima periódica composta, o passo a passo é um pouquinho diferente. Eu tenho que formar um número juntando o antiperíodo com o período. No caso, o número que vai formar aqui é 482, porque eu vou juntar o 4 com o 82 e vou ficar com 482, certo? Então, esse é o número que vai no meu numerador,
menos o antiperíodo. Então, vai 482 menos o antiperíodo. Quanto que é o antiperíodo que a gente já viu? 4. Então, é esse valor aqui que vai em cima do meu numerador, ok? Eu preciso saber ainda outras informações. Quantos algarismos formam o meu período? Se o meu período é 48, eu tenho 2 algarismos, certo? E quantos algarismos formam o meu antiperíodo? Eu tenho um algarismo, que é o 4. Então, eu vou ter aí um 0 embaixo no denominador e os meus 2 9s também por causa do meu período, ok? Então, eu vou ter nada mais, nada menos do que 482 menos 4, que é o que a prof tinha colocado aqui, 990, porque 99 correspondente aos 2 algarismos do meu período e o 0 correspondente ao meu 1 algarismo do meu antiperíodo. Se eu fizer essa subtração, vai dar 478 sobre 900 e... Misericórdia, olha esse 9 aqui. 990, agora sim, ficou mais bonito. Certo? 478 sobre 990, que eu também posso simplificar dividindo tudo por 2, e eu vou ter 239 sobre 495, ok? Então, a fração geratriz dessa minha dízima periódica aí é 239 sobre 495, ok? Vamos lá. Agora, a gente tem um exemplo aqui que eu não vou deixar vocês resolverem sozinhos, vou resolver com vocês, porque a gente não viu ainda quando eu tivesse um número antes da vírgula que não se repetisse. Então, vamos ver aqui como é que a gente pode resolver. Então, a parte inteira dessa dízima é 2,44444, a parte inteira dela é 2, certo? Por isso, a gente pode reescrever essa dízima dessa forma aqui, ó. Eu vou escrever 2 mais 0,4444, ok? Para eu escrever essa dízima, eu vou trabalhar somente com a dízima ali, 0,44444, que é uma dízima periódica simples, certo? Que a gente já viu. Depois da vírgula, começa diretamente a minha dízima periódica. Então, eu vou trabalhar somente com o 0,444 e vou escrever essa fração geratriz. Isso a gente já sabe fazer. A gente já viu ali nos outros exemplos. O meu período é 4. A quantidade de algarismos que formam esse período é 1. Então, eu vou ter um 9 somente no meu denominador, certo? Então, eu encontrei o valor fracionário correspondente à minha dízima 0,4444. Agora percebam, eu tinha dito para vocês que 2,444 é 2 mais 0,444, ok? Então, eu vou fazer 2 mais a representação fracionária dessa dízima. Então, eu vou fazer 2 mais 4 nonos. Essa é uma continha simples, a gente usa o MMC. Nós já estudamos como fazer isso. Então, eu vou ter 18 mais 4 sobre 9, vai me dar 22 sobre 9, ou seja, 22 nonos, ok? A fração geratriz dessa dízima, então, vai ser 22 nonos, ok? Para fazer valores que eu tenho um número inteiro aí antes da minha vírgula, porque antes a gente estava trabalhando só com 0, alguma coisa, quando eu tenho um número inteiro antes dessa minha vírgula, eu vou fazer dessa maneira. Eu separo em 2 partes para eu poder resolver do jeitinho que a gente já tinha aprendido, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Esse é um slide bem mais demoradinho aí, bem mais complexo de entender. Então, vocês precisam prestar bastante atenção. Retomem o vídeo se necessário, revejam o conteúdo que vocês têm ali, anotem as coisas no caderno, resolvam os exercícios e a gente se vê então na próxima aula.